Na graça e na paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Podemos dizer assim, dos últimos anos, nossa sociedade, nós podemos ver isso claramente, está cada vez mais dividida, ou como alguns chamam, polarizada, não só em política, mas em vários assuntos. O termo polarizado vem de polos. Polos são posições que naturalmente são opostas entre si. Temos polo norte, polo sul, polo positivo, polo negativo. São coisas que são contraditórias, opostas naturalmente, e nada que se possa fazer vai fazer com que elas tomem o mesmo lado. São opostas, naturalmente opostas. E nós vemos esse movimento, por exemplo, na questão política, aonde ou se está do lado A ou se está do lado B e não se admite outra posição. E o problema nem é isto. O problema é como as pessoas encaram isso. E não é só na política. Pegue qualquer assunto que seja mais polêmico na sociedade, tudo é visto mais ou menos dessa maneira. Ou você é contra, ou você obrigatoriamente é a favor. Não existe uma outra possibilidade. Tudo é levado ao extremo. E quando tudo é levado ao extremo, acontece o grande problema disso. Um ambiente polarizado se torna um ambiente hostil. Quem não é a favor é contra e o outro é visto sempre como inimigo. Então, se você não concorda com a minha opinião, naturalmente você é meu inimigo. E um inimigo deve ser combatido e vencido a qualquer preço. Onde quem pensa diferente é visto como uma ameaça. E a ameaça você tem que eliminar. A ameaça você tem que terminar com ela. E o resultado é o que nós vemos no dia a dia. As pessoas estão se dividindo a ponto de se afastarem. Quantas amizades estão sendo terminadas? Quantas famílias estão se dividindo? Quantas pessoas que antes estavam unidas hoje não conseguem mais se olhar uma na cara da outra, simplesmente porque pensam diferente sobre algum tipo de assunto. O convívio se torna cada vez mais difícil entre vizinhos que antes se davam bem, entre colegas de trabalho que antes não tinham nenhum problema, entre colegas dentro de uma sala de aula. Tudo está ficando caótico, tudo está ficando insuportável. Ou você está comigo ou você é meu inimigo. Ninguém admite que o outro pense diferente. Tudo se trabalha para calar o outro, para cancelar, aniquilar qualquer pensamento diferente do meu ponto de vista. E aí nós vamos ter duas opções. Tem aqueles que partem para o embate, o conflito. Não, você não vai me calar, eu vou falar o que eu penso. Ou aqui tem aqueles que então, eu não vou comprar essa briga, eu vou ficar quieto mesmo. É melhor ficar quieto do que falar e ser mal interpretado. Ou seja, nós vivemos tempos de escuridão, tempos de trevas, nem tanto sociais, mas de convicções espirituais, trevas de opiniões, radicalismos, extremismos. Parece que falta algo para orientar o coração humano, para que as pessoas olhem um ao outro de forma diferente, para que não problematizem as coisas da maneira como se está problematizando. E não pense que isso está longe da igreja, está dentro da igreja também, esses mesmos problemas.
essas mesmas divisões. Parece que a igreja tem que andar, como popularmente se diz, pisando em ovos, no que diz, no que fala, para não desagradar ninguém. Mas sempre vai ser difícil e impossível, porque alguém sempre vai ficar desagradado com alguma coisa, ofendido com alguma fala, com algum ensino, com alguma opinião. Tudo é levado ao extremo e as pessoas se dividem, a sociedade se divide, a igreja se divide, corações se dividem. E as pessoas, além de ficarem divididas, ficam fechadas para qualquer outro tipo de opinião. O texto do Antigo Testamento que nós lemos hoje, Isaías 9, os versos 1 a 4, nos leva a uma época em que o povo de Israel estava totalmente dividido. Dividido politicamente, dividido espiritualmente, dividido em vários tipos de opiniões, talvez algo muito parecido com o que a gente vive hoje, só que eles não tinham redes sociais, nem WhatsApp para discutir. É uma época em que o povo que antes foi um só, descendentes de Abraão, num só Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, agora tinha se tornado duas nações, Israel e Judá, reino do norte e reino do sul. E eles brigavam entre si, se matavam em guerras, não podiam se ver. Uma divisão política. Após a morte de Salomão, uns ficaram com um rei, outros quiseram outro rei, aí o reino se dividiu e não se uniu mais. Mas tudo começa um pouco antes, quando as pessoas começaram a dividir-se na fé, a deixar de confiar em Deus e sua palavra e a seguir outros deuses. O povo dividido e enfraquecido virou alvo fácil dos inimigos de outros povos que habitavam na região. A Assíria começou a invadir o reino do norte. As primeiras tribos a cair foram Zebulon e Naftali. Dois povos foram dominados e ninguém fez nada para ajudar. Povo dividido é assim, cada um por si. Ninguém se importa com o outro. E essa divisão que foi os enfraquecendo, o enchendo de ódio, não demorou muito, para alguns anos depois de Isaías, todo o reino do sul, do norte ser tomado. E um século depois, cair o reino do sul, para a Babilônia. O povo que antes era um só povo, uma só fé, unidos, se separaram, se dividiram, voltaram-se apenas para si mesmos. Não é que enquanto eles tinham fé não tinham problemas, claro que tinham. O ser humano é o ser humano, tem gostos diferentes, opiniões diferentes, ideias diferentes, mas eles se uniam na fé e a fé era maior que as suas diferenças. Mas quando a fé é abalada e não há mais o que os una, a divisão acontece. E por causa da incredulidade, o povo não consegue mais se unir. E Isaías chama essa época de trevas. O povo anda em trevas espirituais, políticas, sociais, humanas, em todos os sentidos. Degradação moral total e a perda da própria liberdade pelos inimigos que o cercavam.
E em meio a essa situação, Deus levanta a voz do profeta dizendo: este povo que anda em trevas verá luz. Deus promete a esse povo uma luz, luz que é a esperança em tempos de escuridão na vida. Isaías aponta para uma época onde haverá reconstrução daquilo que o pecado destruiu. E Isaías fala, não é de uma esperança qualquer, não é de uma mera possibilidade que um dia as coisas vão melhorar, mas ele aponta para o Messias, aquele que Deus prometeu para vir de fato libertar seu povo da escuridão do pecado, Jesus Cristo. Quando Deus deixa de ser o centro da vida, algo ocupa esse lugar. E o que ocupa? O que ocupa o lugar de Deus é o próprio ser humano, o próprio ego humano. Quando a opinião de Deus deixa de falar mais alto no meu coração, o que fala é a minha opinião, é o que eu acho, é o meu desejo, é a minha vontade, são os meus valores. E aí eu vou seguindo aquilo que eu acho melhor para a minha vida, o que eu acho certo, o que me faz feliz, o que me satisfaz. E nessa busca de preencher meu coração com meu ego, comigo mesmo, com os meus entendimentos, com os meus desejos, cheio de si mesmo, quando o ser humano se enche de si mesmo, ele não tolera que alguém pense diferente dele, que alguém haja diferente dele, que alguém discorde dele. Quando eu estou cheio de mim mesmo, eu estou sempre certo, eu não admito estar errado. Quando eu estou cheio de mim mesmo, como que você ousa discordar de mim, a pensar diferente? E aí qualquer visão que não seja minha tem que ser combatida, porque aquilo que antes me fazia compreender o outro já não existe mais. A luz de Deus se apagou no coração e os irmãos viram inimigos. As divisões na sociedade, as divisões na igreja, não é sinal de opinião forte, não é sinal de maturidade, de convicções, não. É sinal de que Deus foi colocado em segundo lugar. A luz está apagando, a escuridão está tomando conta. E isso vai acontecendo num processo tão devagar, tão sutil, que as pessoas não conseguem perceber a armadilha que estão caindo. Cada vez mais se enchendo de si mesmo e tirando Deus da sua vida, tirando a verdade de Deus para o lado, tapando-a debaixo. A luz está sendo tapada debaixo do cesto. Na sociedade polarizada, as pessoas defendem seus pensamentos a qualquer custo. Se você perguntar, matar é errado? Todo mundo vai dizer sim, matar é errado, a menos que seja alguém que me incomode, que atrapalhe ou que pense diferente de mim. Aí tudo bem, que bom, menos um para incomodar. Ué, mas você não disse que matar é errado? Mas aquele ali merecia. Como que funciona isso? É a luz que está se apagando, no coração. Incoerência, impunidade, violência. Quando me favorece, tudo bem. Quando não me favorece,
aí é ruim. Quando a igreja se divide, falta comunhão, falta paz, falta testemunho, falta missão, falta envolvimento, falta oferta, falta tudo. A luz se apaga e às vezes a gente só vai percebendo quando é tarde demais, quando o coração já está cheio de incertezas, dúvidas, mas cheio de opiniões e de falsas verdades. O povo de Israel precisou ser dominado, levado para cativeiro. O reino do norte nunca mais foi reconstruído. O reino do sul ficou 80 anos na Babilônia para poder voltar e reconstruir suas cidades. Precisou passar por tudo isso para entender o custo de esquecer de Deus. O apóstolo Paulo, ao ver isso acontecendo na igreja de Corinto, de forma tão rápida, onde as pessoas estavam divididas, eu sou do fulano, eu sou do ciclano, eu sou de Paulo, eu sou do Apolo. O apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios para dar aquele puxão de orelha naquele povo, dizendo: para com isso. Vocês não estão vendo que vocês estão indo para o lado errado? Estão indo para longe da luz de Cristo. E isso serve de um alerta para nós hoje. Nós precisamos entender e reconhecer que Deus precisa estar acima das nossas opiniões e convicções, que Sua palavra tem que ser a última palavra em nossa vida. Quando caminhamos sozinhos, nós vamos nas trevas. Nós precisamos da orientação de um Deus que é a luz para o nosso caminho, de um Deus que ilumina nosso coração, nossa mente, nossa alma, para a gente conseguir de fato enxergar o que a gente está fazendo e o caminho que nós estamos trilhando. Viver na luz de Cristo, viver na fé, não elimina as nossas diferenças, mas vai impedir que elas nos separem. Porque ela nos mostra que existe algo muito maior que a nossa própria opinião. Existe o amor de um Deus por nós pecadores, que é maior do que qualquer coisa que nós podemos entender. Algo que é loucura para o mundo, mas é sabedoria e poder para quem está sendo salvo. Na cruz, Cristo não veio defender um lado, Ele morreu por todos, para todos. Ele carregou nossas divisões, nosso orgulho, nossa necessidade de ter razão, carregou na cruz o nosso pecado e venceu tudo, até mesmo a morte. A escuridão achou que tinha feito o seu melhor em Cristo, o levando à cruz, mas a luz a venceu. Cristo venceu. A luz que vem da cruz de Cristo não depende da nossa capacidade de amar, não depende das nossas escolhas, não depende se a gente concorda ou não. Ela brilha porque Cristo morreu por nós e ressuscitou por nós, para que quando nossas certezas falhem, quando as nossas relações se rompem, quando nós percebemos que não sabemos mais para onde ir, para quando nós percebemos que estamos desunidos e perdidos, essa luz possa continuar brilhando, nos iluminando, nos reorientando e vindo a nós para reconstruirmos o caminho da vida, porque ela é a luz que nos dá esperança quando nós não achamos esperança. Cristo é a luz que nos dá força quando nós não temos mais força. Cristo é aquele que nos orienta quando não sabemos para onde ir. É a cruz que nos sustenta, não as nossas opiniões.
É a cruz que nos salva, não nossos desejos. É a luz de Cristo que ilumina nossos caminhos e não o nosso próprio entendimento. Ele nos traz paz, Ele nos traz esperança, Ele nos dá força, Ele é ajuda, Ele é perdão, Ele é salvação. É a mesma luz que Isaías anunciou ao povo de Israel 5 séculos antes de Cristo. É a mesma luz que brilha para nós hoje, trazendo a mesma solução, a mesma salvação, o mesmo amor, o mesmo perdão para mim, para ti, para todos nós, que nos faz deixar as diferenças de lado e olhar para a mesma direção, olhar para aquele que deu a vida por nós, por amor a nós. E se Ele superou nossas diferenças na cruz, certamente Ele nos dará força para nós superarmos as nossas diferenças aqui nesse mundo, que são tão pequenas. Que Cristo seja a luz da nossa vida, que Ele ilumine nosso coração, que Ele nos dê a cada um de nós a capacidade de olhar o outro como irmão, independente da sua opinião. Que a graça, a paz, o amor de Deus nos unam em Cristo para sempre.